Já pensou uma casa feita com impressora 3D? Meu, isso aí não é negócio do futuro, não. Isso aí é o presente, cara. Essas imagens que você tá vendo aí na tela agora é a impressora 3D funcionando mesmo. Você já está acostumado a pensar nisso aí, imprimindo pequenos objetos, pequenos bonequinhos, objetos pequenos. Mas, cara, eu tô hoje aqui visitando a primeira casa do Brasil feita com impressora 3D. É um negócio de maluco e nesse vídeo você vai entender como que isso funciona. A gente vai ver uma casa pronta, uma obra e vamos ver a fábrica também. E no final do vídeo eu vou te chamar para um papo para a gente ver se isso vale a pena mesmo, hein? Vamos nessa então, vamos conhecer. Olha só, pessoal, essa aqui é a casa que a gente está falando. Quando você olha aqui por fora, você não fala que ela é feita com impressora 3D. Estou aqui com o Juan e com o Leonardo, ó, que são as feras que cuidaram desse processo. E a gente vai, eu ainda não entrei, tá? O morador tá ali, vou perguntar para ele questões também, viu? Ó, vou perguntar para ele em questões técnicas de térmica, de acústica. Vamos conhecer, mas aqui, pessoal, chegando aqui, se você não falar que é uma casa com sistema construtivo diferente, ninguém fica sabendo, né? Ela é muito realmente adaptada, né? A arquitetura dela, não é isso? Exatamente, Matheus. É uma casa que, à primeira vista, alvenaria convencional. Tanto que a casa ela já tem a BITS, né? Ela é toda a questão de financiamento. Problema nenhum com zero documentação. Caramba, que show. Vamos chegar aqui então. Então eu tô percebendo logo aqui na entrada que não tem nenhum problema com dimensão, né? Porque aqui o pé direito é bem alto. Pode vir entrando aqui. Inclusive muito linda por sinal aqui a sala. Olha só, pessoal, aqui é um pé direito, não chega a ser duplo, mas é 4 metros. 4 metros. 4 metros. As dimensões aqui são bem interessantes. Linda casa, hein? Vamos conhecer mais um pouquinho. Olha só que interessante, pessoal. Aqui a gente percebe que a arquitetura foi feita retinha, né? E ali é uma arquitetura onde foi explorada aqui, ó, algumas ondulações. E essa brincadeira de ondulação e coisa reta tem aqui na casa inteira. Então a impressão 3D é uma coisa que você vai conseguir trabalhar essas duas possibilidades. Você está ouvindo aí um roncadinho de cachorro? Cara, que é vídeo ao vivo, é assim mesmo. Ô, Léo, por que, cara, que é tão fácil imprimir esse formato curvo? Tem quem goste, tem quem não goste, é uma opção. Mas isso aqui na madeira, no tijolo, é uma dificuldade absurda, né? Sim. Por que na impressora é um formato tranquilo, é um formato fácil? Matheus, o pessoal brincou muito no Open House, na ocasião do Open House, que se o Niemeyer tivesse essa tecnologia na época dele, ele ia nadar de braçada. Tava tranquilo, ele ia né? brincar muito com isso. A verdade é que como o software permite fazer impressão de qualquer formato, você consegue ter de um lado da parede essa parte orgânica e do outro lado a parte reta. O verso aqui é reto, então. Exatamente. Não, e o mais maluco é que ele está dizendo assim, que o software permite... Eu não entendi nada, cara. Como é que é um software? A gente vai ver isso na fábrica, mas olha só. Se você olhar aqui, inclusive é um recorte muito bonito. Olha aí, ó. Quem estava saindo no vídeo agora há pouco, ó. Mas se você reparar aqui, ó, foram feitas umas curvinhas ali, que poderia ser reto também, pelo que a gente viu, e é muito interessante. Ó, para quem tem uma dúvida de como é que é o aspecto, isso aqui é macição, hein? Porque uma coisa que incomoda muita gente em sistemas alternativos é o toque-toque ou do piso ou da parede, mas assim, aqui, ó, porque isso é maciço mesmo, esse miolo da parede é cheio, né? Então, esse é um desafio legal. O que acontece? O miolo da parede, ele é oco. Só que você tem concreto de um lado da face e do outro lado também. Entendi. E esse miolo de ar, essa bolsa de ar, ela traz a proteção termoacústica. Entendi. Realmente, aqui a gente está sem ar-condicionado, está fresquinho. E essa dureza aqui, então, o material que usa para imprimir é concreto. Era uma pergunta. Exatamente. Ele é uma argamassa em pó que vai para a máquina, é homogeneizado ali para ser impresso como se fosse uma maquininha de sorvete. Olha aí, cara. E a gente brinca, Matheus. Você vai ver isso aí, hein? Daqui a pouco. A gente brinca internamente que a gente está reescrevendo a história dos 3 porquinhos. Sim. Porque tinha ali a de palha, a de madeira, a de tijolo.
E agora tem o quinto porquinho que vai fazer a casa de concreto. Cara, muito legal. Então estamos numa casa, vou corrigir a ideia. Na verdade é uma casa de concreto, né? Que ao invés de usar uma forma, ela foi imprimida ou impressa, não sei. Ela foi impressa por uma máquina. Olha aí que loucura, cara. Falando em prazo, ô Léo, qual é o tempo que demorou para imprimir? Essa é uma casa de uns 300 metros? Isso, a casa inteira, falando de área útil, tem 420 metros. Pensando em piscina, sauna, tudo. Entendi. Essa casa ela foi impressa em 6 dias de impressão. O quê? 6 dias? 6 dias de impressão. É muito louco, cara. Uhum. Agora, o mais legal, Matheus, é a parte da montagem. Porque assim, a gente primeiro deixa o radier preparado para dar o ok para startar a montagem. Legal. E aí, o processo de montagem é o seguinte. No primeiro dia, a carreta ela é carregada com muque. E no segundo dia, a gente faz a montagem, de fato, no canteiro de obra. Show. Nesse processo, a gente precisou de 6 etapas de montagem. Então, com 12 dias, todas as paredes estavam prontas para receber a cobertura da casa. Entendi. 12 dias. Peraí, então foram 6 dias imprimindo. Isso. E mais 6 ou mais 12? Mais 12. Mais 12 entre montando. Carregamento da carreta e montagem Legal, em obra. cara, mas dá menos do que 3 semanas. Sim. Então, olha aí, pessoal. Lá da impressora até você ter as paredes em pé, 18 dias. Isso é muito absurdo, cara. Isso é muito legal. Pô, vamos ver mais detalhes da casa, porque é realmente um negócio muito curioso. Olha só, pessoal, o Léo tá aqui me explicando que esse ponto do projeto aqui, ele foi uma modificação. Exatamente. Porque essa é uma pergunta que a galera sempre quer saber quando a gente fala de construções diferentes, né? Eu vou passar aperto para reformar, para mudar, e se eu trocar de ideia? Tem sistemas que são muito inflexíveis, né? Sim. E isso aqui era uma parede reta, essa abertura aqui não existia. Isso aqui foi um adendo de projeto, né? Exatamente. E foi tranquilo para fazer essa modificação. Você falou de software, o programa, o desenho, não deu rolê nenhum para alterar. Cara, nenhum, Matheus. A gente, é claro, assim, como aconteceria num processo de alvenaria convencional, a gente consultou, né, o engenheiro que fez os cálculos estruturais e as paredes para saber se ia precisar de um reforço ou não. Nesse caso, nem precisou de reforço. A gente simplesmente passou o maquitão, imprimiu as outras paredes e vocês vão ver o resultado da outra cozinha que a gente conseguiu fazer. Aqui, né? Isso aí. Só vim aqui? Ó. Então, vamos lá aqui. Realmente, então, isso aqui é uma área de acréscimo. E repara, pessoal, nenhum desafio técnico para, por exemplo, vãos de esquadria, né, grandes vãos. Esse aqui é um pé direito praticamente todo aberto. Nenhum desafio técnico para a porta. Acredito que instalações também não, né? Tem aqui tomada, tudo isso a gente vai ver melhor na obra. Mas show de bola, cara. Eu quero agora perguntar para o morador da casa o que ele está achando da experiência. Vamos ver se a gente consegue tirar dele aí umas meia dúzia de palavras, vamos lá. Pessoal, estamos aqui com o Lucas, que é o morador da casa. Olha, sempre quando o cara comprou a primeira casa impressa 3D do Brasil, né? E, pô, cara, é uma pessoa disposta a testar, né? Eu passei aqui na frente, minha sogra morava aqui, hoje minhas cunhadas que moram na rua de baixo, uma casa normal. Eu passei, estava sem a porta principal da casa. E aí eu falei, vou entrar, obra, acho que não tem problema. Na hora que eu entrei, eu estava procurando, morava num condomínio aqui próximo, estava procurando uma casa, eu nem sabia o preço, eu não sabia o valor, eu só falei, eu preciso entrar em contato com o corretor, fazer uma oferta se couber no bolso. Que legal. Porque além da casa em si, vocês vão ver do lado de fora, a vista, a vibe do condomínio é muito boa. Que show. Cara, e a experiência de morar numa casa construída de forma diferente? Eu tô pensando no desempenho da casa. Termicamente, acusticamente, sem problema? Eu não coloquei ar-condicionado. A gente está numa região que é um pouco mais fria do que o centro de BH, obviamente, está no pé da montanha. Eu não tenho ar-condicionado em nenhum cômodo da casa. Caramba. E eu durmo de edredom todos os dias. Agora a gente está começando no inverno, mas acabamos de sair do verão. Tava quente. Eu dormi todos os dias de edredom. Porque o concreto, ele faz essa blindagem térmica, né? Assim, é assustador. A gente não sentiu necessidade de ar-condicionado. E minha cunhada, que mora 2 quarteirões de baixo, tem ar-condicionado em todos os quartos. Ou seja, menos na sala. A sua casa está desempenhando melhor termicamente do que... Muito provavelmente, porque eu não senti necessidade. Eu venho de São Paulo, meu apartamento tinha, eu tenho um apartamento lá até hoje. Aqui eu não senti necessidade de pôr ar. Que doideira. E Belo Horizonte é bem mais quente que São Paulo, em tese. Então...
Então, Não, e tem outras vantagens, assim, por exemplo, de furar a parede, fixar o objeto. assim, tirando a parede que é curva, que aí não dá pra pendurar um quadro, mas você ganha ela na curvatura, você nem quer esconder isso. Mas as outras paredes muito tranquilas, e assim, e fica muito fácil de saber aonde está passando fiação, aonde não tá, como foi tudo tão bem planejado, isso aqui passa aqui, isso aqui passa ali. Não tem aquele risco de você furar uma parede e encontrar um cano misterioso por aí, não. Legal. É tudo muito bem acertadinho. Isso, Cara, é olha muito aí. bom. Eu gostei, eu sou assim também, gosto de testar coisa nova. Não, eu achei legal, assim, na hora que eu descobri que era 3D, que foi levantada super rápido, falei, gente, eu preciso pelo menos ter experiência de morar nisso aqui pra ver como Fazer é que parte da história, né? Exatamente. Oh, muito bom. Pessoal, o Lucas está falando da acústica da casa, maravilhosa. Então, é muito bom, porque a parte de lazer da casa, onde a gente recebe, tem uma divisão bem clara de onde fica a parte reservada da casa, com todas as suítes, e o lazer. Então, assim, a gente acaba recebendo gente aqui, como é gostoso, mas o pessoal estica até mais tarde. Tem gente que opta por dormir. Na hora que eu fecho a porta aqui do corredor, a pessoa fecha a porta que dá acesso ao jardim e a do próprio quarto, a pessoa dorme, eu mesmo dando um jantar aqui, recebendo, se não for uma coisa muito fora da realidade, dorme tranquilo, sem escutar o barulho. Cara, Isso é muito bom. Essas são as vantagens do concreto. O concreto, ele realmente desempenha muito bem termo e acústico. E não que aqui passe muito carro, mas, por exemplo, dentro do meu quarto eu não escuto barulho de carro passando. Show. E a hora que eu tô, a rua tá... Cara, você tá morando numa caixa de concreto, vamos dizer, né? É tipo... Você escuta só passarinho, que eu acho que eles dão um jeito de passar, mas aí, mas aí é bom. Também, não, é o que você quer. Muito bom. Pessoal, a gente tá entrando aqui agora na parte mais reservada da casa. Repare que isso aqui é uma coisa importante de você prestar atenção quando você vai construir num sistema diferente, que é como a tinta ela adere na superfície. A depender da química usada, você pode ter problemas, né? E aqui tá tudo íntegro, sem problema Matheus, de aderência. A parte externa da casa foi rebocada com cimento normal, reboco normal, e a interna com gesso, da mesma forma que faria numa casa de tijolos. Não, e o legal é o seguinte, ó, isso é um ponto interessante. O reboco de gesso, ele serve para economizar, certo? Só que a gente não recomenda, eu, por exemplo, não gosto do gesso rebocando uma obra de tijolo, porque o que dá dureza na parede para você fixar o objeto é o reboco, não é o tijolo. Você precisa daquela casquinha de 2 ou 3 centímetros ali de reboco para fixar alguma coisa, né? Sim. Só que aqui, como você já tem uma parede que ela é de concreto, cara, esse acabamento aqui só superficial, ele pode ser de gesso, então te traz até uma economia, né? Então isso aqui é um quarto. Que foi transformado em escritório. Legal. Show. O Luca, fazendo o merchandising dele aqui, aproveitando que ele abriu a casa pra gente, ele está trazendo para o Brasil o chá líder de vendas nos Estados Unidos, tanto em venda quanto em volume, Arizona. Depois ele vai abrir uma para você experimentar, viu, Matheus? Legal, hein? Isso não é uma publi, mas poderia ser. Legal. Aqui a gente tem um closet bem generoso e depois um banheiro bem legal também. Entendi. Realmente dispensa ar-condicionado mesmo. Agora o banheiro é o que eu te falei, a gente começou... o arquiteto aqui, né? Começou com um erro aí, que na casa desse porte ele queria o banheiro só aqui, ó. Que legal. Então a gente abriu essa porta aqui também e fez a sala de banho. Pessoal, olha que interessante essa suíte. Deixa eu acender as luzes aqui. Vem cá para você ver. Como praticamente... Aqui atrás que acende, né? Ah, boa. Ó, como praticamente não tem nenhum desafio, nenhuma objeção para você usar o sistema. Então a gente tem aqui pedra natural, revestimento, vãos muito grandes, enfim, todo tipo de instalações. Gostei dessa ideia, hein? Uma banheira com TV assim, já pensou? Me fala aqui nos comentários o que você acha desse ambiente aqui. Cara, muito legal. Então, o que a gente está entendendo sobre o sistema de impressão 3D de casas? Pelo que eu estou vendo aqui, é um negócio rápido, a gente vai discutir preço ainda, tá? Eu não sei, vamos entender isso ainda nesse vídeo, mas é rápido, performa bem acusticamente, termicamente, é uma parada que dá estética, não tem nenhuma objeção para uso de nada na casa. Tô tentando entender qual é o ponto fraco da parada, porque você fica naquela, né? Pô, uma coisa não pode ser só vantagem, né? Vamos entender até o final do vídeo. Vamos fazer o seguinte, vamos na obra agora, uma obra onde eles estão fazendo esse sistema para a gente acompanhar
na rotina real mesmo de uma obra. Vamos lá entender. Gente, olha só, antes da gente ir lá para a obra, pega a visão, cara. Pô, eu não sei se na lente sempre perde, né? Mas tem uma montanha maravilhosa aqui, que inclusive cativou o Lucas a comprar essa casa. E olha só, esse banquinho aqui foi impresso em 3D também e ficou de brinde para casa. Olha que massa. Aqui a gente já tem um spoiler, então, de como é que é a estrutura, ó. Isso aqui a gente vê os cordõezinhos, né, de impressão. Todo mundo já viu na internet alguma brincadeira de impressão 3D, ó. Fica aqui o cordãozinho de impressão e ficou aqui para a estrutura, cara, extremamente resistente, muito legal. Fica aí com essa montanha enquanto a gente vai lá na obra. Ó. Pessoal, olha só, chegamos aqui na obra já. Vai ser legal porque vai dar para ver muita coisa, né? Tem aqui uma laje batida e as paredes sendo levantadas, mas olha aqui que doideira, cara. A parede chega como uma peça que foi impressa, né, fora do canteiro de obras. E aí, se você chegar aqui pertinho, primeiro que é muito legal isso aqui, né? Eu acho que isso aqui é uma sensação, cara. Você pegar as paredes da casa. Mas olha aqui dentro para você ver. Ela tá oca, né? Aqui dentro. E aí, perguntar aqui, ô Juan. Sim. Ela a maior parte da casa fica oca assim mesmo e vai empilhando, ou isso aqui é cheio de concreto? Então, hoje essas paredes elas foram desenvolvidas para ser autoportante e o próprio produto, como parte do método construtivo, a gente criou esse vazio para ter o conforto acústico, o conforto térmico, então hoje não tem a necessidade de ter o preenchimento. Certo. Foi desenvolvido alguns métodos, a gente fazer uma espessura mais larga, uma espessura mais fina, então assim, a variedade que a impressora te dá de como você conseguir desenvolver esse produto é muito grande, entendeu? Entendi. Essa casa foi desenvolvida com camadas de 5 centímetros. Isso aqui dá 5, então. Isso. Cara, vazio de 10. É muita. Essa casca de... Gente, casca de 5 centímetros de concreto é coisa demais. Porque um tijolo, a casquinha do tijolo é menos do que um. Né? E não é concreto. Sim. É cerâmica. Isso aqui, cara, tem uma capacidade absurda. E até exageradão, vamos andando para conhecer a obra, né? Mas é até exageradão fazer só uma casa de um pavimento ou dois com essa parada, porque eu chutaria que só de olhar assim, isso aqui daria para fazer 4, 5 andares se você fosse empilhando aí, né? Pois é, a gente tem hoje aí um ensaio que a gente faz para a norma de desempenho, que o nosso ensaio a compressão, ele deu para assim, mais de 50 pavimentos, sabe, Matheus? Caramba, mais então, de 50. A estrutura é muito robusta, né? A gente sempre Entendi. lembra que a gente está mexendo com o concreto como um todo, sabe? Que da hora. Olha aí, pessoal. Ó, o videomaker já tá passando aperto para entrar aí, ó. Passando na pinguelinha, mas vamos nessa. Olha só que massa, cara. Parece que eu tô num negócio futurista, assim, sei lá. Isso aqui é muito legal. Então, ela tem esses cordões que fazem parte da impressão. Depois, obviamente, isso aqui passa por um reboco que nivela, né? Isso. Hoje, assim, como a gente tem um robô, então a facilidade de a gente não ter um desnivelamento entre as paredes e o prumo, que é o benefício da obra, sabe? Então, vocês estavam falando lá da casa que a gente hoje consegue aplicar o emassamento ou o gesso direto, é a finalidade que o produto entrega, sabe? Entendi. Eu tenho hoje aqui, por ela ter um prumo, que o robô, assim, eu vou te falar, ele realmente não erra. A gente pode vir aqui na obra depois e acompanhando o processo, que a gente vai ter aqui no máximo 1,5 centímetro de espessura aí de um próprio gesso. Ou seja, é uma capa de gesso ou de reboco muito mais fina do que o convencional. Porque eu não tenho um pedreiro errando o prumo do assentamento. Essa peça que é uma peça inteira que ela vem imprimida, pois é, ela vem com o prumo perfeito. Vai dar uma diferencinha dessa para outra, dessa para aquela, mas aí fica um ajuste mínimo aqui. A gente fala que é a marca digital do produto vendido, entendeu? Então, assim, cada casa tem a sua impressão digital nela. Inclusive, que estiver fazendo a sua lá, a gente vai deixar você colocar o seu... Legal, isso é interessante. Né? Entendi. Bom, então vamos pensar o mecanismo, agora que eu tô entendendo. Eu tô entendendo junto com a galera que tá assistindo o vídeo. Isso aqui não foi nada combinado, não vim antes, é tempo real mesmo. Acho que a noção geral é imprimir pedaços,
chega aqui e vai empilhando, certo? Então, isso aqui é um pedação, esse aqui é outro, né? E aí, para ir empilhando, precisa de um munk, um guindastezinho. O processo hoje que a gente entendeu, que a gente trabalha hoje, chama off-site. Então, a gente produz lá na fábrica onde que a gente vai conhecer, transporta e faz a montagem com um braço mecânico, seja ele um munk, uma grua. Então, assim, que show. Para a gente garantir toda a questão de esquadro, de precisão, a obra ela é gabaritada primeiro, é instalado as cantoneiras de aço justamente para fazer... Ah, que show, cara. Na hora que chega a peça, chega no lugar certinho. Ah, eu não tinha reparado nisso aqui. Então, olha só, isso aqui é até parafusado no chão, que funciona como umas guias, né? Sim. Então, vem, ó, solta isso aqui, né? Solta aqui, ó, que tem mais uma, ali tem outra, então aqui... Então, ou seja... A gente gabarita a obra toda. Gabarita a obra para vir empilhando. Cara, é a prova de erro, praticamente, né? Juan, então aqui a gente tem o famoso shaft, né? Para passar tubo aqui de chuva, fica esse recuado aqui, né? O que eu sempre volto a falar, assim, o detalhe do 3D, que você consegue fazer multifunções, uma delas é o próprio shaft do banheiro, as curvas. Sim. Então... A estrutura como um todo comporta muito bem, sabe, com cada projeto. Muito legal. E agora que essa laje, que é onde está apoiando as paredes aqui, ou essas vigas, a gente não tem um encarecimento absurdo da obra por conta do peso que vai sendo empilhado. Vamos pensar, né? Numa casa que ela tem as paredes todas de concreto, vamos pensar no peso estrutural. Certo. Hoje o material, quando ele foi desenvolvido, a gente tem uma densidade do produto muito leve, sabe? Hoje o nosso peso por estrutura, por metro quadrado, tem em torno de 180, 170 quilos. Por metro quadrado. Então a gente pegar aqui é muito leve, comparado à estrutura convencional hoje, sabe? Talvez ele vai ficar pau a pau, então, com uma obra de alvenaria tradicional. Ele fica até mais leve quando a gente pega o comportamento que é viga, pilar e alvenaria, entendeu? A nossa estrutura hoje, ela já entrega um produto mais leve, mais prático por ser autoportante. Vamos fazer uma conta rápida, então. 180 quilos por metro quadrado de parede. Então, uma casa com 500 metros quadrados de parede é uma casa de, sei lá, uns 300 metros quadrados. Então, ó, conta de padeiro, hein? Uma casa de 300 metros quadrados terá seus 500 metros quadrados de parede. Vai, mais ou menos, tá? Isso dá 90 toneladas de peso, perfeito? Isso aqui é praticamente concreto e vergalhão que você for pegar para uma casa dessa. Uma casa dessa vai ter seus 7, 8 mil só de vergalhão, daí a gente joga concreto, joga fundação, joga um monte de coisa. Então, realmente, de maneira geral, não é uma estrutura que você está... tendo que gastar muito na fundação. E hiperpesando ela por conta do sistema estrutural. Você não pesa nem no sistema estrutural, nem no orçamento da obra, Matheus. Bom, essa é uma questão interessante, hein? Vamos lá. Você imagina que a gente consegue eliminar da obra toda a parte de vergalhão, de concreto, mão de obra da carpintaria, a madeira da carpintaria, aquela madeira que no início de uma obra a gente já pede ali 40, 50 mil reais só para fazer as vigas. Aqui você não faz viga nem pilar. Sim. Então você já elimina isso tudo, esse custo todo. Elimina também, por exemplo, se você fosse bater a estrutura dessa parede aqui, você ia ter que ter todo um escoramento, um travamento de pilar, escoramento de viga, escoramento... numa casa de 400, 500 metros de alto padrão, a gente tem um custo de uns 40 a 60 mil reais de escoramento. É absurdo. É o bom de estar com um cara que sabe, que ajuda a gente a cuidar da obra no custo, né? Não, mas o custo de... Isso aí a gente consegue... Não, o custo de escoramento é um negócio que o cliente sempre assusta. Não tem um cara e ele fala, não, eu tô comprando? Não, eu falei, isso é aluguel, entendeu? É a locação da parada. Olha o tanto de custo invisível, Matheus, que a gente consegue eliminar na obra. Um pedreiro, normalmente, dependendo da estatura dele, ele chega aqui, mas é 1,50 m, uma parede sem andaime. Daqui para frente, para ele subir a parede, ele precisaria alocar um andaime. Exato. Montar, desmontar à medida que vai, é o que vai atrasando a obra e onerando. Aqui a gente chega, simplesmente monta uma parede na outra, não tem andaime.
Entendi. Caramba, e essa colinha aqui, isso é o quê, hein? O Juan vai falar melhor. Pra você ir colando as peças. O que é isso aqui? Hoje a gente tem 2 métodos de união das paredes. A gente tem esse, que é o da horizontal, que a gente aplica um epóxi. Uma cola química mesmo, para juntar as 2 peças de concreto. Entendi. E entre os vãos, que esse aqui tá concretado, consegue reparar que eles são unificados por um concreto ou um grout para ter um sólido. Então as estruturas, elas estão todas conectadas, entendeu? Entendi. Seja ela pela junta vertical, que é um concreto, seja ela pelo epóxi na junta horizontal. Vamos caminhar para lá, tô curioso para ver. Chamar atenção, Matheus, para esse detalhe aqui, ó, que a gente consegue já fazer na hora que a gente faz o projeto. Rouparia, shaft, você já consegue deixar tudo previsto. A geometria é toda pensadinha. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem o encaixe da porta e tem a bonequinha da porta já pensada aqui, né? Então, praticamente, você entrega a casa aqui no ponto do reboco. Sim. Ô, Léo. Cara, e... Pra cá? Pra cá? Bora. Aqui a gente tem um espaço interessante, que é um espaço mais amplo, ó. Isso aqui vai ser uma cobertura, né? Imagino. E não vai ter outro andar por cima aqui, não é isso? Não. Esse aqui é o 2º andar. Daqui a pouco a gente vai descer lá embaixo para o primeiro pavimento, que também foi edificado com paredes 3D e suporta todo o piso, todas as paredes aqui de cima, simplesmente com a parede autoportante. Essa laje que a gente está pisando aqui, ela está apoiada sobre um conjunto de paredes desse. Exatamente. A gente vai lá para ver. Muito bom. E aqui vai ter laje também ou só cobertura? Isso aqui é estrutura metálica para fechamento de cobertura. Show. Perfeito. Olha só, pessoal, a gente está agora na parte inferior da obra, que já está mais adiantada, e aqui tem uns detalhes aqui, ó, que eu já estava para perguntar. Ponto de elétrica, é só cortar mesmo? Hoje a gente usa um método aí que é de chicote elétrico. A instalação ela vem toda pronta e cabeada. Então, como as paredes são ocas, a gente só deposita o cabeamento. Pode ter 2 cenários. A gente pode mandar a parede já cortada com as caixinhas da própria fábrica ou fazer os cortes aqui na obra. Cara, isso é muito legal, porque eu tô pensando aqui, eu não conheço um outro sistema construtivo, né? Vamos pensar em steel frame, tijolo ecológico, ICF, que você tem a possibilidade de fazer a elétrica dessa forma, que você tá ganhando tempo também aqui. Porque essa parte é enjoadíssima, cara. Elétrica e hidráulica. E hidráulica. Aqui tem uma hidráulica aqui, ó. E olha só. Ela nesse caso aqui, ela está praticamente sendo colocada aqui na casquinha do reboco, não é isso? Isso, a gente apenas escariou alguns pontos, sabe? Para conseguir não precisar ter que criar acesso dentro da própria estrutura. Entendi. Hoje esse método foi usado PVC mesmo, mas a gente está recomendando aí nos próximos projetos em fazer IMPEX. A hidráulica. Até por conta de manutenção. E a parte de esgoto passa dentro da parede, ó. Entendi. Na hora que você rebocou, cara, igual aqui, ó, você já não sabe que é impressora 3D, então, realmente, daqui para frente, vamos pensar assim, a obra, ela fica imperceptível, né? Que ela foi usada um sistema diferente. Olha só, esse tema aí de você construir com sistemas diferentes, isso é uma das formas talvez mais inteligentes de você cortar custo na sua obra. Às vezes você está com um projeto na mão, que se ele for construído num outro sistema, você pode economizar muita grana mesmo, sem perder em nada na casa, nem perder na estética, nem na qualidade. Fique atento com sistemas diferentes e para você que está pensando sobre isso, lá no meu curso, a gente tem uma parte só para dissecar sistemas diferentes de construção, comparando a qualidade e velocidade de obra, comparando o custo final da casa. É imperdível para quem pensa em construir uma casa, assim como o curso, de maneira geral, é imperdível, né? Preencha os seus dados aqui, ó, no link que está na descrição do vídeo, que é a lista de espera. Quando abrir vagas, eu te chamo, então, com uma condição especial, hein? Vamos continuar o vídeo. Pessoal, olha só que interessante. Agora a gente já está aqui na fábrica. Ali, olha, é onde vai ser colocada uma bag de argamassa dentro desse funil, né? Essa argamassa, na verdade, é o concreto que a gente vem falando. Ele tem a composição própria. Vai ser misturado bem ali naquele recipiente. E aqui, ó, já é transportado para o local da impressão. Então,
como a gente viu lá na casa que a gente visitou, uma casa que foi impressa em 6 dias, porque realmente é uma máquina que fica trabalhando aqui no talo da produtividade o tempo inteiro, não para beber água, não tem hora de almoço, né? Então a máquina fica ali com precisão, 2 turnos. 2 turnos, Essa é a única né? máquina do mundo que funciona em 2 turnos. Ah, é? Vai até 2h30 da manhã. Caramba, olha aí Começa que de show, novo às cara. 7 da manhã. Caramba, muito legal. Não, e se você olhar aqui de pertinho, a precisão dela é absurdamente milimétrica, né? Cara, quando a gente vê uma coisa funcionando assim, você não tem noção do parto, né? Porque eu imagino que quando você olha para isso aqui funcionando, teve todo um erro e acerto para composição, né? Porque olha só, na hora que ela vai deixar isso aqui, ele não desmorona, ele não fragmenta, ele tem a composição certinha. E é isso, cara. Então a produtividade, ela é bizarra, né? E aí, Léo, eu gostei do que você mostrou aqui do showroom. Olha só que legal, pessoal. Esse aqui é o showroom da fábrica, que eles estão simulando aqui o que poderia ser, por exemplo, uma unidade de Airbnb, aonde nem reboco foi feito, né? Exatamente. Então, olha só como é que tá aqui a situação. Você olha aqui, é uma casa onde você pode assumir as paredes arredondadas, assumir os cordõezinhos à mostra. E se isso aqui for incorporado no projeto, legal demais, tá feito. O aparador da TV é feito com o próprio... Pô, dá para você ir para toda uma questão de mobiliário, como a gente viu, né? Sim. Ó, muito legal. Queria agradecer os meninos aqui que receberam a gente. Prazer, Matheus. Ó, e agora eu vou... Juan, muito obrigado. Agora é hora de eu ser 100% sincero com essa galera e falar minhas impressões, não é um trocadilho não, é as minhas impressões sobre esse sistema. Pessoal, então vamos lá. Quais são as conclusões que eu pego de tudo que a gente conversou aqui? E essas conclusões, elas, independente de impressão 3D ou não, elas vão ser muito úteis para a sua experiência de construção, tá? Primeiro passo é o seguinte: hoje vale a pena pensar num sistema diferente para você fazer a casa que você vai morar? Sei lá, ou se você é um construtor, vale a pena você se especializar num sistema diferente? Como é que é isso? O mercado tem resistência para sistemas diferentes? Vale a pena de um ponto de vista geral. Custo, técnica, na minha opinião, vale super a pena você pensar em formas diferentes de construir, tá? Eu sou um entusiasta de sistemas diferentes. A gente vive um momento de pouquíssima mão de obra disponível. Cada vez mais a mão de obra ela tá rara e mais onerosa, mais cara, né? Por isso que eu acho que o mercado ele tem essa inquietação para buscar formas mais eficientes. Então, num esquema desse que a gente viu hoje, por exemplo, pensa, você faz a estrutura de uma casa com uma máquina e gasta pouca gente para botar aquilo de pé. Então, aquele ciclo estrutural da casa, você está ali fazendo uma antecipação absurda de cronograma, tá? Você consegue cortar o prazo de obra pela metade, talvez, com esse sistema que a gente viu hoje. E isso é bom, cara. Isso vale a pena, tá? Segundo ponto que eu chamo a atenção para você. Não existe hoje, infelizmente, pelo menos eu não conheço, um sistema construtivo que você consegue antecipar a obra inteira. Porque você continua com o ciclo de acabamento, de pintura, de forro, de elétrica, de hidráulica. Quando a gente está pensando num sistema construtivo diferente, via de regra a gente está pensando no ciclo estrutural, que tem um impacto também, algumas vezes sim, outras não, na parte de reboco, de contrapiso e de pintura. Tem sistemas que você, por exemplo, um sistema desse aqui não foi feito nem reboco nem pintura. É o caso de um tijolo à vista, um tijolo ecológico, tá? Então, quando você vai montar seu cronograma e analisar custo, se vale a pena ir para um sistema diferente ou se não, o que você tem que pensar? Que você está fazendo a comparação quase sempre da parte estrutural, tá? Isso é muito importante você avaliar. Se é um sistema que antecipa muito a obra, um outro ponto para você ficar atento, né?
você vai fazer uma antecipação de desembolso, talvez. Você tem que estar preparado para aportar muito rapidamente na obra. Então tem que ficar atento com essas questões, tá bom? Em terceiro lugar, sobre a impressão 3D, comparando com outros sistemas que eu conheço, que eu já vi, que eu já trabalhei, tá? Praticamente, eu não tenho aqui agora um orçamento de uma casa em impressão 3D, mas praticamente é um sistema que ele não apresenta grandes desvantagens num primeiro momento. Por quê? Você tem a rapidez, você tem o desempenho, então aqui a gente já começa a demolir várias objeções, né? Que são, um método muito artesanal ele não é, como o tijolo ecológico é, por exemplo. Um método rápido, então você tem a mesma rapidez, ou talvez até mais do que um steel frame, um ICF, né? Um método que desempenha bem, então você tem toda uma discussão se o steel frame desempenha bem. Porque, na verdade, o steel frame é um espectro de soluções. Você pode ir do básico ao mais sofisticado. Agora, você está falando aqui de uma casa que tem parede de concreto. Isso vai desempenhar bem. Então, você tem um desempenho bom, né? Você tem pouca limitação arquitetônica. Cara, é praticamente a ideia de uma alvenaria estrutural, porque você tem a parede autoportante, só que não é uma alvenaria. É um negócio que você imprimiu em fábrica. Então, eu acho muito boa a ideia. Eu vou me aprofundar mais nesse tema aí, trazer mais novidades, continuar acompanhando isso de perto. Você já sabe, se você está aqui no canal, é porque você recebe tudo isso em primeira mão. Você já tinha ouvido falar disso? Eu aposto que você não tinha ouvido falar, né? E aí você está sabendo aqui, cara, em primeira mão, e quando você já assustou, já tem casa pronta, já tem fábrica, tem um montão de coisa acontecendo, porque eu trago coisa aqui em primeira mão para você. Fica por aqui, é por isso que você tem que se inscrever nesse canal para acompanhar as cenas dos próximos capítulos aí. Tamo junto e eu te vejo no vídeo que vem. Valeu!